Você acha que uma inteligência artificial é um avanço na sociedade ou ainda é algo que a gente não está preparado? Eu acho que é algo que nós não estamos preparados. Por quê para a sociedade? Uma evolução. Evolução? Muita Por quê? evolução. Porque vai chegar uma época que vai ter mais só isso mesmo. Vai chegar uma época na nossa vida, por exemplo, uns 30 anos que vai pra frente, vai ser mais isso. Só inteligência artificial? Eu acho. Por quê? Porque eu, por exemplo, vou falar de mim. Sim. A pergunta que você me fez, eu não sei nem lhe responder. As inteligências artificiais são tecnologias desenvolvidas por grandes grupos. Elas são criadas a partir de algoritmos e modelos que permitem que as máquinas aprendam com os dados, resolvam problemas e interajam dentro de um ambiente de uma forma que, digamos, inteligente. O objetivo delas é permitir a simulação do pensamento, do raciocínio, da compreensão da linguagem natural, o reconhecimento de padrões e a capacidade de automatizar as tarefas, tomar decisões com base em dados e fazer diversas ações muito específicas de uma maneira bem eficiente. Há quem diga que ela é uma forma de tornar nossas vidas mais práticas. Mas quem está por trás dessas tecnologias? Elas não seriam o espelhamento de todos os estigmas e questões sociais? Imagina, igual aquele filme que a gente assistiu. Qual? Lembra? A inteligência. Aí, inteligência artificial. Isso aí, é. Você Que o menino era um robô, no caso, só que ele sabia de várias coisas, né? Então... Aí, tipo, você acha que essas pessoas que controlam essas inteligências artificiais, elas são racistas? Com certeza sim, porque provavelmente pessoas brancas, né? E todo mundo sabe que as pessoas negras no Brasil têm menos chance. Sim, porque essas coisas chegam mais para os brancos do que para os negros. As inteligências artificiais foram desenvolvidas por um grupo de pessoas bem específico, homens, brancos e longe da realidade social atual, tornando essas tecnologias reprodutoras e potencializadoras de preconceitos já existentes. Apesar das IAs terem evoluído bastante nas últimas décadas, sendo fortemente utilizadas em celulares, em caixas de som inteligentes, como por exemplo em assistentes de voz, no uso de reconhecimento facial e também fortemente dentro das redes sociais, como Instagram, Twitter e Facebook. Elas ainda assim são geridas por algo bem maior, um algoritmo que analisa os padrões e as atividades de cada indivíduo, com uma base de dados altamente tendenciosa. São mesmo um grande avanço ou é um retrocesso? Então, olhando sempre o meio ambiente, o que estava em volta, o homem foi produzindo, foi olhando esses materiais, né, numa sociedade menos em expansão. Eu nem digo de expansão, porque eu também não acredito nessa perspectiva de expansão. Eu acredito que nós somos sujeitos do nosso tempo. Eu acredito nessa perspectiva de que a gente precisa viver com o que a gente tem agora. Eu não quero retroceder, por exemplo. Se eu pensar que está tendo um avanço muito grande, que isso é muito ruim, significa voltar para tomar banho frio. Usaria, por exemplo, dentro de casa uma inteligência artificial? Claro que eu usaria. Rapidinho, correndo, pena que eu não tenho condição de comprar um. Vivemos em um tempo onde as redes sociais regem basicamente todo o nosso convívio. Hoje em dia, ao olhar para todos os lados, a gente vê pessoas com celulares, muitas vezes dependente deles para tudo. A aproximação das pessoas através das redes sociais é uma realidade. No começo das redes, esse era o intuito: conectar-se com várias pessoas a quilômetros e quilômetros de distância. Mas hoje em dia, a internet e as redes sociais têm desempenhado outros papéis na vida dos indivíduos. Você é uma jovem que usa muitas redes sociais, principalmente o Instagram? Sim, até porque faz parte do meu trabalho também. Eu trabalho com propaganda, eu sou grossista, então eu também tenho propaganda, eu tenho que me comunicar com as pessoas, então Instagram eu comunico muito, eu uso muito o dia inteiro. Sim, eu utilizo bastante. Talvez por hobby e lazer, né? Mas por um tempo eu já usei muito trabalho, mas hoje em dia é mais por lazer. Você é uma pessoa que usa muitas redes sociais? Não. Não? Não. Nada? Não, uso bem pouco. Por exemplo, televisão, jornal, celular, essas coisas eu uso. Mas para assim, para afundar para dentro, não. Não, nada. Uso mais ou menos. O que mais você faz assim nas redes sociais? O
que mais que eu falo nas redes sociais? Falo com meus amigos que eu não vejo há muito tempo. As redes sociais é uma ferramenta muito boa em relação à amizade. Que a gente pode conversar com os amigos, que a gente já há tanto tempo que não viu, que não se fala. E aí a gente acaba interagindo, conversando. Você usa Instagram, né? Sim, Você usa filtros no Instagram? utilizo. De vez em quando, sempre? Na verdade, eu utilizo 2 especificamente. Porque eu já tenho essa ideia de que a boa parte dos filtros ele realmente faz um processo de embranquecimento. E tipo, você percebeu isso como? Usando e vendo realmente o resultado. Inclusive, eu acho que era um motivo pelo qual eu usava. Querendo ou não, eu acho que quando a gente renega a nossa... Quando a gente nega a nossa identidade, a gente procura meios de distanciar. Eu acho que o filtro fazia isso comigo. Eu acho que logo quando ele surgiu. Só que depois de um tempo, eu comecei a me enxergar na vida real. Eu olhava no espelho e não via o que eu via no celular. Então, eu tava embranquecida, né? E aí eu fui diminuindo os filtros, mas eu acho que não faz bastante. Eu afino o nariz, tiro os seus traços, deixo o mundo moldado. É como se todo mundo tivesse feito uma plástica bonita. Sendo embranquecido. Como você se sente com isso? Bem, mal, indiferente? Com certeza mal, né? Por que isso te faz mal? Porque primeiro não é a minha pele ali e é como se, por exemplo, qual é o intuito dos efeitos do Instagram? É tornar a pessoa mais bonita, né? E o que acontece é o embranqueamento. Então, é como se o processo de embranqueamento fosse tornar o sujeito mais bonito, mais interessante. Então, isso, sem rodeios, isso é racista, né? Então, o que fica? O que a gente pode tirar simbolicamente disso? É como se a beleza estivesse atrelado ao clareamento da pessoa. Para mim, o racismo estrutural ela é uma estrutura econômica de apropriação inicialmente de corpos, depois de saqueamento de um continente como um todo. Se a gente for olhar toda a arte do continente africano, encontra-se em museus fora do continente africano. E como o próprio Muniz Sodré também fez a conceituação esse ano, essa estrutura econômica de desapropriação de 55% da população brasileira. Ele só é estrutural porque institucionalmente ele é garantido pelo Estado, seja pela polícia que mata jovem preto na comunidade, seja pelo professor lá na educação infantil que nega o direito da criança negra a aprender sobre a sua história, sobre a história dos seus pais, sobre a história dos seus avós, seus bisavós, seja sobre a história do Brasil a partir de nós. Quando a gente pensa em algoritmo, principalmente algoritmos racistas, a gente muitas vezes comete um erro que é o seguinte: a gente trata o algoritmo como se fosse o problema em si, como se fosse uma coisa viva, né? A gente tem que lembrar que o algoritmo é uma sequência de códigos que organizam um universo digital, assim, né? O algoritmo é basicamente isso. Então, não tem como o algoritmo ser racista. Racista é todas as pessoas que estão por trás destes processos. O racismo algoritmo é uma consequência do racismo institucional, né? A discussão do racismo algoritmo ele tem surgido, ele tem crescido, tem ampliado nos últimos anos por conta do próprio processo mesmo de expansão cultural da nossa, né? Desse nosso movimento, desses processos cibercultural de produção de conhecimento, de produção de vida. A base a gente tem um aligeiramento, né? Um aligeiramento mesmo de percepção de achar que o racismo algoritmo são os ataques cibernéticos, mas vai muito mais além disso. As próprias empresas de produção das redes sociais, elas organizam os algoritmos a partir de uma perspectiva da branquitude. Tenta jogar lá no Google, em pesquisar o que é mulher bonita. Se você vai ver de cara mulheres negras como eu, não vai aparecer. Porque o racismo algoritmo, quando ele foi organizado, ele mapeou apenas dentro da sua produção do código, ali dentro do HTML, o código de que mulher bonita são as mulheres brancas. Se você colocasse mulheres afro bonitas, aí vem de cara 1, 2, 3. E, consequentemente, essas mulheres elas estão distantes da minha tênue, por exemplo, da minha melanina,
vão aparecer, o algoritmo de novo organiza o que está muito mais próximo do branco e distante do preto. Então, o racismo algoritmo, ele vai desde a programação do algoritmo, desde aquela porta que trava no Banco do Brasil e a gente não sabe por quê. Daquele sensor que desperta naquelas plataformas, no sensor dos aeroportos e a gente não sabe por quê. E a maioria da escolha aleatória para a revista padrão é o corpo preto, porque o algoritmo foi formatado por um programador de que o corpo preto é sempre um corpo suspeito. Isso reflete no produto final, que é os algoritmos. Então, é reflexo de pouco estudo e, principalmente, talvez um dos maiores problemas seja porque os algoritmos, né, e essas grandes tecnologias, redes sociais, não estejam sendo geridos por pessoas negras, que tenham já um letramento racial e que tenham a capacidade de problematizar isso, né? Então, acho que esse é o problema. E aí eu vou lá para Castel e vou também para os povos tradicionais, sobretudo os africanos, que são minha base de pesquisa. O povo de terreiro, por exemplo, reconhece Ogum como pai da tecnologia, como grande orixá da tecnologia, anterior ao cristianismo. Isso é tecnologia, isso é ciência. Ogum trabalha ali nas regiões agricultáveis do continente africano, na África subsaariana, com a tecnologia agrária. Hoje o Ogum trabalha com as tecnologias digitais. Exu vai trabalhar com comunicação desde que o tempo é tempo. Das encruzilhadas de uma rua às redes de conexões cibernéticas. O problema não é o avanço tecnológico, não são as IAs, o problema continua sendo o homem. A humanidade que ainda não se percebeu que ela é, sobretudo, odiosa com ela mesma.